Fala, bando de noobs, aqui é o Gamer Conselheiro e o tema de hoje é a pressa para conseguir o sucesso que tanto deseja. Esse tema foi até uma opinião de tema de um inscrito, então se vocês querem ver mais temas aqui, mais conselhos sobre outros assuntos, comentem nos vídeos, se inscrevam no canal e curtam para me dar um engajamento aí para que eu consiga fazer mais coisa para vocês. Então, bora lá. Então, eu dividi em 3 partes. Hoje vai ter introdução, vai ter os perigos da pressa e vão ter as virtudes, coisas que você pode fazer que vão lutar contra a pressa, porque no caso ela não é algo bom. Então, vamos lá, vamos começar com a introdução. Então, a gente começa assim, com um ditado popular: a pressa é inimiga da perfeição. Bom, vamos compreender que um ditado popular basicamente é algo de senso comum. As pessoas sempre vê quando acontece tal coisa, tem uma certa consequência, e as pessoas acabam criando o ditado popular, né? Seria uma frase que, na sua maioria das vezes, se torna verdadeira. Não necessariamente é algo verdadeiro, mas muitos ditados populares, de fato, a gente pode enxergar que acontecem daquele jeito, né? Então, a pressa é inimiga da perfeição, ela nos remete ao quê? Beleza, a pressa é inimiga da perfeição. A perfeição, o que é perfeição? Se a gente não é perfeito e a gente não consegue fazer nada perfeito. Bom, a perfeição tem que ser algo transcendente da gente, porque aqui ninguém é perfeito. Então a única coisa que pode ser considerada perfeição seria o próprio Deus. Então dizer que a pressa é inimiga da perfeição é a mesma coisa que dizer que a pressa é inimiga de Deus. Até porque na própria palavra de Deus e a Bíblia, e aqui eu uso bastante provérbios e outras passagens da Bíblia para ter uma base para passar para vocês, algo bom e de sabedoria. Então na própria Bíblia, por exemplo, em Eclesiastes 3:1, fala assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, para o próprio Deus, ele determina tudo num tempo certo. Então, cara, isso aqui complementa o ditado. E que ter pressa é ser inimigo de Deus, porque Deus já determina o tempo para cada coisa. E você quer chegar antes lá, entendeu? Corroborando com isso, temos que ansiedade é a pressa crônica. Como assim pressa crônica? Quando você está sempre com pressa, e com pressa de tudo, isso se chama ansiedade hoje em dia. É o que muitas pessoas vivem, né? Quase todo mundo na realidade. Só que também uma das causas dessa pressa crônica, dessa ansiedade, é a comparação. A comparação leva à ansiedade. Isso é muito baseado nas redes sociais. A gente fica muito ali vendo as coisas dos outros e as pessoas botam fotos de momentos que elas não estão sorrindo de verdade, elas só estão ali naquele local e às vezes está todo mundo brigado, mas na hora de tirar foto sorri, parece aquela coisa toda bonita, toda legal, mas na verdade está todo mundo infeliz. Mas você acha que eles estão felizes e você quer fazer igual aquela pessoa, você fica se comparando, caramba, eu tô infeliz, é ela que tá feliz, mas na verdade a maioria das vezes vai ser o contrário. Então a comparação leva à ansiedade, e a ansiedade é a pressa crônica. E aí, para corroborar aqui com essa palavra, vem Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 a 7. Fala assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus aqui fala assim, ó, para você não andar ansioso por coisa alguma, mas ao mesmo tempo em tudo. Só que aí ele fala pela oração e súplica. Como assim? Você não é para ficar ansioso. Você vai ficar ansioso, então você pega essa ansiedade e fala para Deus em oração. Entendeu? Senhor, eu estou ansioso com isso. Entendeu? Então você joga a sua ansiedade sobre ele. E ele vai te sustentar nessa questão dessa ansiedade. Entendeu? De não ter pressa, de ter calma, que era o tempo dele. Show? Então, próximo tópico aqui, ó. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse tópico aqui, basicamente, é um próprio versículo, que lá em Mateus 16, 26, está escrito assim, ó: pois
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? E isso daqui é bem falado até por uma história que Jesus conta de um homem que construiu, ele tinha uma fazenda, digamos assim, né? E aí tinha celeiros. E naquele ano a fazenda dele ia produzir mais do que os celeiros dele podia suportar. Então ele pegou e fez o quê? Vou derrubar tudo e vou construir mais celeiros. E aí o que ele fez? Ele derrubou tudo que ele já tinha e ele construiu mais celeiros para poder guardar mais ainda o que ia ser produzido na terra dele daquele ano. Só que aí chegaram para ele naquele mesmo dia e falaram assim: tolo, amanhã te pedirão a sua alma. O que você tem? Para quem vai ser? Então, ele quis guardar cada vez mais, sendo que ele já tinha o suficiente, já tinha bastante. Ele queria destruir o que ele tinha para construir mais, para poder guardar mais. Só que aí que tá. A nossa vida, ela é como se fosse um sopro, né? É uma névoa que se esvai e, poxa, você nem percebe. E você ficar acumulando coisas aqui na Terra, amanhã você pode morrer e essas coisas não vão servir de nada, vão servir para outra pessoa. E seguindo essa linha de raciocínio, vamos terminar a introdução falando assim: sua vida é um sopro. Lá em Tiago 4,14 está escrito assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, pessoal, ter pressa é ser inimigo de Deus. A sua vida é só um sopro. E se você ficar correndo atrás de coisas, se comparando, correndo atrás de coisas que são que não valem isso tudo que a gente imagina, você vai só amanhã perder a vida e achar que ganhou alguma coisa, mas na verdade perdeu tudo. Então vamos para os perigos da pressa. Vou passar para vocês agora 2 consequências que a pressa pode ocasionar a gente. Isso aí eu tirei lá do livro de Provérbios da Bíblia. E aí fala assim, o caminho da perdição. Por que o caminho da perdição? Que é por causa da pressa, você pode acabar procurando um caminho mais fácil e rápido. O que geralmente é o caminho errado e o da perdição. Aí, corroborando com isso, lá em Provérbios está escrito assim, Provérbios 13:11. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho aumentará. Aquele que faz as coisas de procedência vã, ele quer mais dinheiro, mais rápido, ele quer tudo rápido e quer muito e nunca para. Ele nunca quer parar. Ele, não consegui tanto de uma maneira mais rápida, fazendo um jeitinho diferente aqui e, cara, vou fazer de novo porque eu quero mais. Entendeu? Então, aquele que busca essa procedência vã, ele vai perder o dinheiro. Entendeu? Aquilo dali, alguma hora, vai perder. Ele vai ter essa consequência. E aquele que trabalha, faz as coisas com o próprio trabalho, sabe se organizar também, né? Ele vai conseguir manter o dinheiro, ele sabe usar aquilo, entendeu? Então faça as coisas não com ganância de querer ganhar cada vez mais, mas faça um trabalho bem feito. E o trabalho bem feito vai trazer para você uma boa recompensa, beleza? O próximo o final é a miséria. Como assim? Vamos lá. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Se você não planeja o que você faz, vai dar errado, irmão. Isso aí você pode pegar um reality show, um seriado. Eu tava vendo outro dia o Batalha do 100, top, maneiro pra caraca. Cara, teve time ali que não era mais forte do que o outro, Batalha do 100 Ásia. Teve time que não era mais forte que o outro, mas planejou. E o planejamento fez com que eles ganhassem, por mais que eles não fossem mais fortes que o outro time. Simples assim. Então, pessoal, os planos bem elaborados levam fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, vai levar, se você tiver pressa, você pode acabar indo por caminho fácil, e é o caminho da perdição. E se você tiver pressa, o seu final provavelmente vai ser miséria, porque você não vai não se organizar de nada e só quer chegar. Não é assim que funcionam as coisas. Próximo tópico. Virtudes. Como assim virtudes? São 2 coisas que eu quero falar para vocês de virtudes. Conhecimento
e fidelidade, que é o homem fiel. Vou ler aqui para vocês. A parte do conhecimento fica assim. Provérbios 19, 2. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. Isso aqui está em conjunto com o que foi dito lá das consequências. Porque se você tem conhecimento, você não vai se apressar com seus pés. Então, você não vai fazer as coisas com pressa. Se você tem conhecimento, você vai fazer uma elaboração, você vai planejar. Então, você planejando, você tendo conhecimento, você não vai planejar do nada. Você tem que buscar a informação. Você busca informação, planeja, e aí você não faz as coisas com pressa. Você faz no tempo certo. Você pensa, não é agora ainda o momento. O momento é daqui a pouco. Entendeu? Então, o conhecimento, ele é uma virtude de quem não está com pressa. Porque a pessoa vai pensar antes de fazer. Beleza? E o próximo é o homem fiel. Provérbios 28, 20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que apressa a enriquecer não ficará impune. Mesma coisa, é o cara que quer um caminho fácil. O cara que quer o caminho fácil, rápido, ele vai pelo caminho vão. E esse caminho que não é prudente, que é o errado, é o caminho da perdição, lembra? Então, o homem fiel, aquele que é fiel aos seus princípios, é fiel a Deus, é fiel à sua família, sua esposa, seus filhos, ele vai pelo caminho certo. Por mais que o caminho certo demore um pouco. Mas aí, ele aproveita o tempo que demora para se planejar. Para quando chegar lá, por mais que demore, vai chegar e vai dar certo, não importa. Entendeu? Tá demorando, mas eu vou planejar para no final dar certo. E esse daí vai de fato enriquecer, né? E a si mesmo também, e vai conseguir manter a sua riqueza. O outro vai perder ela. Show? Pessoal, são esses passos que eu queria falar para vocês. Passos entre aspas, né? São esses tópicos baseados na introdução que eu contei, uma história, coloquei até ditado popular na parte de perdição em si, né? Os perigos da pressa, você vai se perder nisso, e as virtudes, que é o conhecimento e a fidelidade em si, que te livram dessa pressa, que é a ansiedade crônica. Então, não sejam ansiosos, mas coloque a sua ansiedade sobre Deus. Então, a conclusão do vídeo é: cuidado, porque a pressa para conseguir o sucesso que tanto deseja pode custar muito caro. Beleza? Então, não tenha pressa. Viva o hoje, viva o processo, pois ele vale mais do que o final. Se você busca fazer tudo certo no processo, você acompanha, aproveita o processo, o final vai ser muito mais prazeroso, mas o prazer de sentir lá do final é o processo, porque você fez certo. Quem pode chegar para você e falar que tem alguma coisa errada, se você planejou tudo, você fez tudo certo e deu certo? Entendeu? Quem pode falar alguma coisa? Ninguém pode. Show, pessoal? Confie em Deus e segue. Não tenha pressa. Faça as coisas planejado. Show? Valeu, bando de noobs.